Antirracismo, matemáticas negras na pauta. Vivemos um momento em que a emblemática frase da ativista norte-americana Angela Davis, "Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista", se tornou pano de fundo de uma pseudo-bandeira internacional de combate ao racismo. A popularização da pauta em várias partes do mundo ganhou força após o assassinato do norte-americano George Floyd, covardemente sufocado por um policial branco nos Estados Unidos, que desencadeou uma onda de protestos em todo o mundo contra o genocídio negro. No Brasil, a violência policial contra a população negra não é novidade. Nomes como João Pedro Matos Pinto, 14 anos, Cauã Peixoto, 12 anos, Jennifer Silene Gomes, 11 anos, e Ágata Vitória Salles Félix, 8 anos, fazem parte das estatísticas da violência policial diária, sofrida por muitos outros e outras, que tiveram seus nomes e sobrenomes camuflados por estatísticas que nos surpreendem mais. Não é só a brutalidade policial que mata. A morte se inicia muito antes da morte física. Se inicia com um olhar de desumanização e descaso, muitas vezes não dado a um animal de estimação. Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos, morreu a despencar do 9º andar de um prédio em Recife, depois de ter sido abandonado à própria sorte, dentro de um elevador pela patroa branca da mãe. Mãe, empregada doméstica, que trabalhando andava com os cachorros da casa. Pessoas negras em espaços predominantemente brancos são bem vistas quando estão caladas, comportadas, subservientes. Marielle Franco, 38 anos, vereadora eleita do Rio de Janeiro, mulher, negra, lésbica, mãe e com muitas identidades que a definem, mas não a resumem, pagou com a própria vida o preço por não se calar. Apesar da comoção e sentimentos de solidariedade serem importantes, é preciso entendermos como nosso posicionamento individual e coletivo, como comunidade matemática, perpetua estruturas, instituições e práticas que normalizam o racismo, o patriarcado, a homofobia e outros sistemas de opressão que açoitam vidas negras. Iniciamos nossa reflexão pela invisibilidade, uma forma de violência imposta a nós mulheres negras na matemática e em outras áreas das ciências exatas, guiada por valores da branquitude que posicionam o homem branco como o único criador legítimo de conhecimento. A comunidade matemática em geral não reconhece as diversas maneiras que mulheres negras contribuem ativamente para o avanço desta ciência. Contribuição essa que se dá não apenas através da pesquisa, mas também da dedicação ao ensino, extensão e cargos administrativos. Não podemos deixar de mencionar as mulheres negras babás, empregadas domésticas e secretárias que, historicamente subjugadas à servitude, trabalham nos bastidores, cuidando da casa, das crianças e escritórios, permitindo, assim, que membros da comunidade matemática cumpram com uma longa jornada de trabalho e dedicação exclusiva à academia, demandas que estão baseadas, historicamente, nas possibilidades da elite branca masculina. Para os poucos de nós que passamos por sistemas de seleção e entramos nos espaços matemáticos, seja na graduação ou pós-graduação, enfrentamos o racismo, o sexismo, o elitismo, a homofobia, a intolerância religiosa e tantas outras formas de discriminação que existem nas salas de aula, nas reuniões, nos laboratórios, nos congressos, nas decisões de bolsa e na insistência em marginalizar as nossas vozes. Pesquisas recentes indicam que professores e professoras, estudantes, colegas, funcionários e funcionárias perpetuam, conscientemente ou não, essas práticas discriminatórias que, para além de reduzirem nossas possibilidades de permanência e avanço profissional, interferem no nosso direito de viver plenamente. Hoje, graças ao trabalho incessante de feministas negras como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Nilma Lino Gomes e tantas outras, temos ferramentas teóricas e metodológicas para entender que tais práticas são normalizadas por sistemas que nos desumanizam e protegem pessoas privilegiadas pela branquitude. Nós,
mulheres negras matemáticas, estamos confiantes que para que a luta antirracista seja efetiva, precisamos refletir criticamente sobre os privilégios que a branquitude produz e como beneficia, quer queiramos ou não, muitos membros da comunidade de matemática. Não estamos falando somente do privilégio de ocupar majoritariamente as posições de poder dentro e fora da matemática. Esse pacote de vantagens inumeráveis inclui o privilégio de negar o racismo, mesmo com tantos índices sociais que nos mostram o contrário. O privilégio de ser visto ou vista como vítimas e não criminosos, criminosas. O privilégio de encontrar, sem nenhuma dificuldade, livros para as suas crianças que representam positivamente seu grupo racial e cultural. O privilégio de ir e vir sem temer uma abordagem policial. O privilégio de ter um bom relacionamento com a polícia. O privilégio de se desracializar e aprender sobre raça e racismo por terceiros. O privilégio de consumir mídia, TV e revista que promovem padrões eurocêntricos brancos de comportamento, beleza e cultura. O privilégio de entrar numa sala de aula e não se sentir e nem ser vista como uma impostora. O privilégio de escapar dos estereótipos negativos que interferem na individualidade. O privilégio de correr na rua com tranquilidade, de fazer compras sem ser seguida. O privilégio de poder usar o cabelo natural sem medo das repercussões. O privilégio de praticar suas religiões e poder expressar suas emoções sem ser estigmatizada. O privilégio de deixar suas crianças ao cuidado de mulheres negras, sabendo que estarão bem cuidadas e vivas quando retornarem. O privilégio de ser, em primeiro lugar, considerado um ser humano. Sabemos que muitos dos privilégios citados anteriormente, na verdade, são direitos, mas sabemos também que, em uma sociedade fundada na branquitude, tais direitos se tornam privilégios de poucos. Concordamos que o posicionamento discursivo das comunidades matemáticas contra o descaso com vidas negras é necessário, mas é insuficiente para demonstrar compromisso verdadeiro contra o racismo e outros sistemas de opressão. Precisamos de práticas, políticas e estruturas que demonstrem tal compromisso. Precisamos de passos concretos que nos guiem em direção à justiça racial, dentro e fora da matemática. Nós, mulheres negras na matemática, estamos dispostas em participar desses esforços. Nesse sentido, oferecemos a seguir algumas possibilidades de ação, sem a pretensão de que elas resolvam todos os problemas, mas com um alerta de que não podemos mais esconder na ilusão de que não sabemos o que fazer para mudar. Engajamento genuíno e constante em reflexões individuais e discussões coletivas para entendermos o nosso papel na perpetuação do racismo, patriarcado, elitismo, homofobia e outros sistemas de opressão. Eliminar processos de seleção que ignoram a realidade coletiva da população negra no Brasil. Implementar serviços de suporte acadêmico, financeiro, social e emocional para atender às necessidades específicas de estudantes negras e negros. Implementar programas de desenvolvimento profissional e estudantil para educar professores e professoras, estudantes e funcionárias na vasta literatura que denuncia o racismo, o sexismo e os outros ismos do Brasil. Viabilizar a denúncia de assédio moral e sexual de estudantes negros e negras de forma anônima, assim como um atendimento e suporte psicológico especializado. Implementar sistemas de punição para todos e todas, aqueles e aquelas que perpetuam violência racial, de gênero e etc. Utilizar conhecimentos matemáticos como ferramenta contra a opressão econômica, física, social e outras, de pessoas negras, seja desenvolvendo tecnologias, ensinando matemática para a justiça social, entre outros. Utilizar conhecimentos matemáticos como ferramenta de preservação de vidas negras na área da saúde, trabalho, educação, lazer e outros. Declaramos, sem hesitar, que vidas negras importam. Continuaremos a lutar e unir forças com quem estiver comprometido com a nossa causa, para que nossas crianças tenham como direito o que hoje é tido como privilégio, para que possam ter vidas plenas dentro e fora da matemática.